Oi, crianças, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que estão esse momento aí? Ainda a gente em casa, ainda tendo que fazer um monte de dever em casa, mamãe ainda ensinando com muita paciência, vocês cheios de dever para fazer. Eu também tô com muito dever de casa para fazer, mas a gente tem que agradecer a Deus que a gente pode fazer nosso dever de casa, que a gente tem as mãozinhas boas, os olhos, os ouvidos, a boca, que a gente, depois que a gente termina de fazer o dever, a gente pode assistir televisão, a gente pode ver alguma coisa que a gente gosta, comer alguma coisa que a gente gosta. E aí, pra gente dar continuação a esses nossos vídeos que nós estamos fazendo para vocês, né? A gente estudou na outra vez sobre Samuel e a gente viu como foi que a mãe dele teve ele, como que foi o processo que ela teve que orar, ela teve que esperar e o Senhor abençoou aquela mulher com um filhinho. E aí vocês lembram o nome dela? Aquela aqui, ó. O nome dela é Ana. Ana é a mãe de Samuel. E aí vocês lembram que depois que Samuel nasceu, Ana levou ele até o templo para viver com Eli. Eli, que é o sacerdote. Ó, esse aqui é Samuel, depois que cresceu, que foi morar lá no templo com Eli. E aí Samuel, crescendo, a palavra diz que ele cresce, né? Sendo um menino muito obediente a Eli. E aí, entra a nossa história de hoje. Um dia, Samuel estava dormindo. Foi um dia muito cansativo, ele aprendeu muitas coisas, ele ensinou muitas coisas para ele aprendeu tudo direitinho e ele foi dormir porque ele estava com sono, certo? E aí a palavra diz que no meio da madrugada o Senhor chamou ele 2 vezes. Samuel, Samuel, acorda. E Samuel saiu correndo, né, para saber por que Eli tinha chamado ele uma hora dessa. E Samuel vai lá correndo para falar com Eli. Eli, por que você me chamou? Eu tô aqui, ó. Pode falar que eu tô te ouvindo. E aí Eli fala, eu não chamei você não. Aí ele chamou sim, ele não te chamei não. Volta e vai dormir de novo. E Samuel voltou para dormir de novo. Samuel tá lá dormindo e aí o Senhor chama ele de novo. Samuel, Samuel. Ele sai correndo de novo. Eli, você me chamou, Eli. E ele fala pela segunda vez. Não, Samuel, não te chamei. Volta a dormir, meu filho. Você tá cansado, trabalhou muito hoje, vai dormir. Samuel volta para deitar. E aí ele fica lá deitadinho. E aí ele ouve de novo o Senhor chamando. Samuel, Samuel. E ele levanta pela terceira vez. Eli, você me chamou, Eli. O que você quer? Pode falar, eu tô te ouvindo. E aí Eli, entendendo o que tinha acontecido, porque Eli era um homem de Deus, ele sabia quando era que Deus falava, porque Deus falou muito com Eli. E aí Eli vai e explica para Samuel. Samuel, preste atenção. Da próxima vez que te chamarem de novo, você responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel voltou pro quarto dele, deitou e ficou só esperando. E aí, logo depois, o Senhor foi e chamou Samuel de novo. Samuel, Samuel. E aí Samuel respondeu o que ele ensinou para ele. Samuel fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que a gente aprende com essa história de Samuel? A gente deu para ver que desde que Samuel nasceu, né, a vida dele sempre foi diante do Senhor. A palavra diz que ele era um menino muito obediente a Eli. E o Senhor, ele quis, a partir desse momento, que Samuel conhecesse ele de perto e que Samuel também fosse obediente à voz de Deus. Samuel já era obediente à voz de Eli e agora Samuel era chamado para ser obediente ao Senhor. E o Senhor falou com Samuel, ele chamou Samuel, apesar do Senhor ser invisível, né? A gente não consegue ver Deus, mas a gente crê no nosso coração, a gente sabe que o Senhor ele fala com a gente ouve a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que não apenas ouvir a voz do Senhor, mas fazer o que ele manda. E naquela madrugada, naquela noite, o Senhor veio e falou um monte de segredos, muitos segredos para Samuel. E Samuel foi crescendo, ele virou um profeta, ele virou um homem de Deus, porque ele obedecia a Deus.
O que a gente aprende com essa história de Samuel? Que é legal a gente obedecer os nossos pais? Sim, está escrito na palavra. Filhos, obedecei pai e mãe no Senhor, pois isto é justo. Lá em Efésios 6:1. A gente também tem que obedecer as pessoas que estão acima da gente, os nossos professores, né? Os nossos pastores. Nós temos que obedecer. Mas a Bíblia também diz que nós temos que obedecer à voz de Deus, porque Deus ele também fala. Talvez o Senhor não vá falar com você como ele falou com Samuel. Ele pode até falar. Mas hoje nós temos a voz de Deus aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus é a voz de Deus. E por isso que você, mesmo sendo pequenininho, não importa a idade que você tenha, você tem que ler a palavra, pedir seu pai, a sua mãe para ler a palavra para você, se você não sabe ler ainda, ou você mesmo, se você já sabe ler, pegar a palavra de Deus e ler, porque o Senhor ele fala com a gente pela palavra dele. E assim a gente pode ser como Samuel, um menino que obedecia aos pais dele, um menino que obedecia ao sacerdote que estava acima dele, mas um menino que também obedecia à voz de Deus. Então hoje a gente aprendeu que a gente precisa obedecer à voz de Deus. E aí, recapitulando o que a gente já está falando, é o que? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Como a gente vai saber que é a voz de Deus? Como que eu sei o que eu tenho que fazer? Como que eu falo com Deus? E a gente sabe que a oração ela é uma conversa. A oração ela nada mais é do que uma conversa. E aqui, ó, como que a gente conversa com o Senhor? É através da oração. Através da oração é que a gente conversa com o Senhor e através da palavra é que o Senhor fala com a gente. Então são duas coisas que tem que andar junto. A oração e a leitura da palavra. É um dia só? Não, você fala com a sua mãe um dia só? Você fala só com seu pai de manhã? Oi, pai, bom dia. E aí depois você só fala à noite com seu pai? Tchau, pai, boa noite. Não, a gente fala o tempo todo. Eu nem imagino como deva estar os pais de vocês nesses dias que vocês estão em casa, porque vocês devem estar falando muito. E os seus pais, eles amam ouvir, apesar de vocês falarem muito, eles amam ouvir vocês. É a mesma coisa do Senhor. Ele ama nos ouvir. E aí, assim como com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a gente não tem que falar com o Senhor uma vez só de dia. A gente não tem que falar com o Senhor só na hora de orar para agradecer a comida. A gente também não fala com o Senhor só na hora que a gente vai dormir. Nós precisamos falar com o Senhor o tempo todo. E mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo criança, assim como Samuel, o Senhor ele também quer falar com você. Ele quer falar com você através da oração, ele quer falar com você através da palavra. Esse é um momento que nós temos tirado tempo para a gente estar orando, para a gente estar pedindo a Deus em favor do nosso país, em favor da igreja. Então, se talvez você não saiba o que orar, a gente já vai te dando uma dica. Olha, você pode orar pelo seu país, você pode orar pela igreja, pelo corpo de Jesus, a qual você faz parte. Você pode orar pelos doentes, para que o Senhor possa curar as pessoas que estão doentes. Você pode orar pelos profissionais de saúde, aqueles que estão lá cuidando das pessoas doentes. E aí, conforme você vai orando, o Espírito Santo, ele vai te ensinando a orar. Porque a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. E aí, Jesus, ele também ensinou uma oração aos discípulos. Eu acho que eu tenho certeza que vocês sabem como que é essa oração. Mas aí não custa nada a gente repetir de novo, certo? Então, agora a gente terminando o nosso vídeo, a gente vai fazer essa oração que Jesus ensinou, que está escrito lá em Mateus 6. E a gente vai estar orando agora e pedindo a Deus também pela vida de vocês, pedindo a Deus para que Ele cuide de vocês, para que Ele continue guardando vocês, dando inteligência, sabedoria, dando muita alegria, muita força de viver, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, é um Deus que ama as crianças, é um Deus que quer ter você por perto. Então vamos lá, vamos juntar nossas mãozinhas, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Vamos junto com a tia? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, continua abençoando os teus pequeninos, as tuas crianças. Continua, Senhor, derramando sobre eles, Pai, a tua inteligência, a tua sabedoria. Nós te pedimos também para que o Senhor cure aqueles que estão doentes, que o Senhor livra, Senhor, e guarde todos os profissionais da saúde. Nós te pedimos, Senhor, pelo nosso país, para que o Senhor traga cura, traga libertação pelo Brasil. Senhor, nós também oramos pelo teu corpo, pela igreja, Senhor, para que nós venhamos a cada dia mais sermos fortificados através da tua palavra. E quando o Senhor nos chamar, que nós venhamos fazer como Samuel fez e falar a ti. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a tia vai gravar outros vídeos para vocês, tá? Para ser disponibilizado para vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, guardando vocês e que vocês sejam muito, mas muito mesmo amigos do Senhor, tá bom? Beijo!